Vamos à discussão política desta noite com o Rui Paulo Sousa, do Chega, Andreia Bernardo, do PSD e ainda Nuno Fazenda, do Partido Socialista. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Rui Paulo Sousa, e depois deste episódio, como acabámos de ouvir nesta reportagem, houve críticas e não foram nada meigas para o Chega, com o secretário-geral do PS a dizer e a chamar os deputados do Chega de delinquentes que desrespeitam a democracia. Sentiu-se assim hoje, depois de tudo aquilo que foi dito e as críticas que o partido ouviu e a reprimenda dada pelo Presidente da Assembleia da República? Muito boa noite a todos, meus colegas de painel, e obrigado pelo convite para estar aqui. É óbvio que não, porque o que nós fizemos hoje na Assembleia da República foi uma ação política, em que usámos o nosso espaço dentro da Assembleia da República para colocar realmente cartazes. Não danificámos o património, não houve violência alguma, foi tudo feito pacificamente, sem estragar nada. Portanto, dizer que vandalizámos património é absurdo, porque nada foi vandalizado, nada foi estragado. As faixas não foram... Portanto, o que foi dito na altura ao Presidente da própria Assembleia da República é que após o Orçamento de Estado íamos retirar as faixas. Ele, entretanto, pediu aos bombeiros para chegarem e tirarem as faixas, mas antes mesmo dos bombeiros tirarem essas faixas, portanto, todos os nossos deputados as retiraram para poupar esse trabalho, digamos, aos bombeiros. Agora, sem dúvida, o que eu acho é que, ao contrário da nossa ação política, que, aliás, de acordo com os nossos direitos constitucionais como partido político, portanto, fizemos perfeitamente dentro do que é os valores da democracia e a possibilidade dos partidos políticos poderem fazer ações políticas, apesar de algumas poderem ser um pouco mais ostensivas, como foi esta, ou não reunir o consenso dos outros grupos, admito isso, mas está no direito dos próprios partidos escolher o tipo de ações que fazem. Mas o que é facto é que chamar-nos de delinquentes, ou mesmo outros líderes, como o Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, também nos chamou outras coisas menos agradáveis. Eu acho que isso demonstra, no fundo, é uma falta de sentido democrático da parte desses líderes. E, além disso, o PS devia se ter preocupado mais com a situação de ter tido deputados a votarem contra o próprio grupo parlamentar, quando foi a votação sobre a suspensão dos trabalhos, e os próprios terem perdido essa votação. Portanto, nem sequer a extrema-esquerda votou com eles. Portanto, isso é que devia preocupar o PS. E não realmente estar a ofender os deputados de outro partido que representam, no fundo, 1.200.000 portugueses, ou seja, seja, praticamente 20% da população o protesto portuguesa. Tal como ele foi feito hoje? Faria o mesmo de novo? Obviamente que sim, e faremos com certeza outros protestos, se calhar em âmbitos semelhantes ou diferentes, mas nunca vamos deixar de usar os meios à nossa disposição para protestar, quando achamos que devemos protestar, e, acima de tudo, a representar sempre aqueles que nos elegeram na Assembleia, onde esse tipo de protesto é absolutamente proibido. É assim. Isso é na vossa opinião, não na nossa. Portanto, na nossa não encontramos que isso seja absolutamente proibido. Aliás, já ouvimos constitucionalistas que deram a sua opinião, em que consideraram alguns que realmente não houve nenhum crime da nossa parte. Portanto, isso é uma questão de interpretação agora de leis. Portanto, dizer que aquilo é completamente proibido, não é essa a nossa opinião. E o Chega quer partir para esse debate se é ou não proibido protestar daquela forma, com taxas exibidas no exterior assim, da Assembleia da República? Atendendo que ultimamente temos sido questionados desde a nossa opinião política no espaço público e da Assembleia. Já se chegou a falar até sobre o vestuário que os deputados levam ou não levam. Portanto, ultimamente nós estamos a entrar num campo de censura, mas faz lembrar o Estado Novo e a ditadura propriamente da democracia. Portanto, aqueles que nos passaram este tempo todo a acusar nós sermos os fascistas, quer dizer, quem está com atitudes fascistas não somos nós. Ainda hoje mesmo houve grupos dentro daquela Assembleia da República, tal como o PS e o próprio LIVRE, em que defenderam que a polícia devia entrar dentro dos nossos gabinetes e arrombar a porta. Isso foi defendido dentro daquela Assembleia da República. Como é que esteve o Presidente Rui Paulo Sousa? O que é que se passa com Pacheco Amorim? Rui Rocha diz ali que ele tem carro e motorista pago pelo Parlamento.
Todos os vice-presidentes da Assembleia, inclusive o Presidente da Assembleia, têm um carro que é fornecido pelos serviços do Parlamento e um motorista, que não tem nada a ver nem com o partido Chega, nem com o grupo parlamentar do Chega. Portanto, isso é um direito que tem como vice-presidente da Assembleia. Mas o que o líder e da dos Iniciativa próprios serviços. Liberal pede é que haja coerência entre os elementos do Chega e que, portanto, Pacheco Amorim prescinda deste carro e deste motorista. Eu acho que é assim. Tem que fazer uma análise, naturalmente, se querem tudo ou se não querem nada, naturalmente. E é isso que está a acontecer. Eu acho que, no fundo, está-se a partir para uma discussão em que, como realmente não há argumentos para a base do que nós falamos da questão do tal aumento, que dizem que não há um aumento, então agora estamos a generalizar para tudo e mais alguma coisa. Porque é preciso não esquecer que uma questão. Nós não pomos em questão que os políticos devem ser bem ou mal pagos, não é isso que está em questão. A questão aqui é que, de facto, com este corte que deixa de existir, o que é facto é que ao final do mês os políticos vão realmente receber 5% a mais do que recebem atualmente. Não é mentira. Mais. É necessário referir isso. O que estava a acontecer é uma reposição de rendimentos que foram cortados. Era o único rendimento que tinha sido cortado. Não é o que recebem neste momento. Não é um aumento. Daqui a um mês, esse valor é superior. Isso é um facto. O ordenado que recebem hoje e o ordenado que vão receber para o mês que vem não é o mesmo. Portanto, há um aumento de facto de ordenado. Diga-se o que disser, há esse aumento. Isso é um facto. Sim, mas é um aumento que resulta de uma reposição de rendimentos cortados isso é uma questão de há mais de uma década. Isso é uma questão de perspectiva. E a outra questão é assim... Não é uma perspectiva. Existe realmente esse aumento. Não é um aumento, naturalmente. E isso aí já vamos entrar no português. E até o que aconteceu hoje com os bombeiros, literalmente, da ação política, foi vergonhoso. Haver a necessidade de chamar os bombeiros ao Parlamento isso é verdade, para retirar as tarjas e naquele preciso momento nunca o devia ter feito. Naquele preciso momento, mas o senhor, e tenho de concordar comigo, que o senhor Presidente pediu para retirar as tarjas educadamente. E foi informado que todas as portas estavam fechadas e que nunca seriam. Correto, e foi informado que após o orçamento seriam retiradas. E só para terminar, a questão aqui é uma questão moral e ética. Porque se realmente existem portugueses que não têm qualquer aumento das suas pensões, dos seus valores, dos seus ordenados médios, dos ordenados mais baixos que tanta gente recebe. Então, porquê é que os políticos vão ter esta atualização? Deve o Parlamento ou não avançar com uma queixa-crime contra o Chega? É uma discussão que terá de ser feita com todos os partidos e em sede de reunião de líderes. Não vou fazer essa pergunta ao Rui Paulo Sousa, como é óbvio, mas já agora como é que o Chega reagiria a uma decisão desse género? Atendente neste momento, existem queixas no Ministério Público contra deputados do nosso partido devido a afirmações que fizeram no espaço público. Atendente neste momento, existem queixas apresentadas junto à 14ª Comissão sobre o comportamento de nossos deputados, supostamente no hemiciclo. Portanto, isso é apenas mais uma. Portanto, para nós isso começa a perder quase a substância realmente dessas acusações, porque são acusações atrás de acusações. Ou seja, dá a sensação que para determinados partidos dentro daquele Parlamento, a maneira de nos calarem não é pela votação, não é pela democracia, mas sim por tentarem desprender ou calar através de regras. Esse tipo de queixas. Obviamente, porque é preciso não esquecer uma coisa. Isto é uma democracia. Nós vamos a eleições. Se os portugueses não estiverem contentes com a nossa atuação e com o nosso comportamento, é muito simples. Não votam em nós. Portanto, não sei qual é esta preocupação. Mas há regras, Rui Paulo. Não parece, e se calhar até estas chamadas de atenção. Estou a ser meigo ao dizer não parece, porque verdadeiramente não estão a cumprir as regras de funcionamento da Assembleia. Estas várias chamadas de atenção e que disse, e bem, talvez até deveriam ser um peso de consciência e tentar perceber se muitas vezes as queixas-crime não têm qualquer resultado, então nem que seja uma introspeção vossa dos senhores deputados da forma como muitas vezes se comportam até no plenário. Teria de ser uma análise até própria que deveriam fazer diariamente. As várias chamadas de atenção que o Sr. Presidente faz, naturalmente, têm que ser feitas. Também não tem um comportamento muito exemplar nestes últimos tempos. Que se diga isso. Se há uns tempos atrás as críticas eram normalmente dirigidas mais ao Chega,
Neste momento, o próprio PSD também tem um comportamento, através de alguns deputados, um bocadinho intolerável. O PSD tem um comportamento responsável. Que fixação era esta, Rui Paulo Sousa, pelas propostas mais à esquerda no Parlamento? Eu tinha aqui essa questão, 87% das propostas do PCP, 80% das propostas do Bloco de Esquerda. E foi um pensamento que nós também o tivemos. É muito simples a explicação. Desde há muito que nós definimos a nossa posição política, não em função apenas de votar a favor de propostas apenas por ideologia, sejam elas do PSD, da Iniciativa Liberal, do PS, do LIVRE, do PCP, do Bloco de Esquerda, mas sim o que é bom para os portugueses. Desde há muito tempo que essa é a nossa posição. Nós bom orçamento para os portugueses. Nós votamos. E agradeço por ter dito isso. Não, porque, como a colega disse, se nós votamos em 80% ou 60% das propostas dos partidos de esquerda, obviamente não votámos nas vossas. Portanto, o vosso não era bom para os portugueses. Nós votámos nas propostas que realmente ajudavam em alguma coisa aos portugueses. Mas também é verdade que o Chega acabou por salvar muitas das propostas do PSD e do realmente são boas para os portugueses. Porque não deixa de ter graça esta roda de críticas, porque o Governo diz que o PS e o Chega andam juntos, o PS diz que é o PSD e o Chega aponta o dedo ao PS e ao PSD, sendo que, de facto, as grandes medidas deste orçamento têm a assinatura dos três partidos. Mas pergunto-lhe, afinal, quem é que anda com quem? É assim, é óbvio que quem aprovou o orçamento e impediu o Governo de cair foi o PS, não há qualquer dúvida. Nós deixámos bem claro que iríamos votar contra como votámos. Portanto, se estivesse nas nossas mãos, este Governo neste momento não existia. Isso é um facto, sem qualquer dúvida. Portanto, quem salvou o Governo foi o PS. Rui Paulo Sousa, Andréia Bernardo e Nuno Fazenda, muito obrigado por terem estado connosco esta noite no Now.